Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai. A palavra de Deus diz: quem é o homem que pode contender com Deus? Porque Deus é o Deus, Ele é Senhor, Ele não vai deixar de ser Senhor. Porque nós achamos isso ou aquilo, Ele continuará Senhor. Então levanta a sua mão e vamos louvar. Louvar, porque breve nós estaremos lá no céu. E nós estaremos falando isso para o Senhor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja o poder, o louvor, a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Então levanta a sua mão e louve o Senhor. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te engrandecemos. Deus Santo, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus de poder, Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Meu Deus, nós te louvamos, te louvamos, te louvamos. Meu Deus, nós te louvamos a tua imensidão. Pai, nós sabemos que a terra é estrado dos teus pés. Nós sabemos, meu Deus amado, que o Senhor é Senhor. E o Senhor reina. E o Senhor é grandioso. E o Senhor é poderoso. Pai, nessa hora nós te entronizamos. Ser presente aqui, Senhor. Toma o primeiro lugar neste culto. Toma o primeiro lugar, meu Deus amado, nessa palavra. Pai, porque eu não tenho nada para dar para esse povo. Senhor, mas o Senhor tem. E eu convoco o teu Espírito Santo que prescruta os corações, que prescruta o entendimento, que é Deus, que é Senhor, que é o nosso Consolador. Pai, eu clamo nessa hora pelo teu Espírito Santo. Pai, queremos a tua presença viva e eficaz no nosso meio. Queremos, Senhor amado, o teu caminhar sobrenatural sobre nós. Fala conosco, torna viva essa palavra nos nossos corações, torna viva essa palavra nas nossas mentes, torna viva essa palavra, Pai, e eficaz, meu Deus, para a transformação de vidas. Meu Deus, e na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu acorrento toda a oposição do diabo, toda a oposição das trevas, e eu digo em nome de Jesus, saia do nosso meio, em nome do Senhor Jesus, porque aqui vai reinar a glória do Senhor, vai reinar a unção do Senhor sobre as nossas vidas, porque é o Senhor que vai falar conosco. Pai, eu unge a minha boca, unge a minha mente, unge meus olhos, unge a minha vida, Pai, porque eu sou tua. Eu sou tua porque eu quero ser, Senhor. Porque um dia eu disse sim ao Senhor. Então, meu Deus, venha falar o meu coração também. Porque eu sei que quando o Senhor fala, o Senhor também fala ao meu coração, Pai. Fala conosco. Espírito Santo de Deus, vem ser presente de uma forma especial nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro, antes de sentar, um pouquinho, em respeito à palavra de Deus, nós vamos ler em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Eu gostaria que todos nós lêssemos juntos, porque isso ajuda a gente a focar agora aqui na palavra, a se fortalecer na palavra, a não se distrair, porque o diabo não quer que você escute a palavra. Ele quer dar sono, ele quer que sua mente divague, mas nós estamos aqui não para permitir que a nossa mente divague, não para permitir que a gente tenha sono, ou que a gente sinta cansaço de forma alguma. Nós estamos aqui para aprender do Senhor, para ouvir aquilo que Ele trouxe para nós hoje. Amém, igreja? Então vamos ler juntos, todos juntos. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo
e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Amém. Pode sentar até aí. Eu quero colocar vocês nesse momento da história. Essa epístola de Gálatas foi a única epístola que o apóstolo Paulo escreveu a mais de uma igreja, a todas as igrejas da região da Galácia. Elas ficavam ali no sul da Ásia e tinham como cidades Antioquia, Líbina, Derner e outras. Então, o apóstolo Paulo estava aqui nesse momento, ele estava falando para a igreja, ele estava exortando a igreja de toda a Galácia, porque alguns judeus que se auto-intitulavam apóstolos, professavam a fé no Senhor Jesus, mas eles estavam querendo que os gentios vivessem a lei mosaica. Estavam se apartando do verdadeiro evangelho de Cristo naquele momento. E o apóstolo Paulo, aqui quando ele fala assim, Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, o apóstolo Paulo tinha credibilidade. Ele tinha razão de sobra para dizer, olha, não foi parte de homem algum. Porque nós vamos ver que não foi porque o apóstolo Paulo plantou essas igrejas na primeira e na segunda viagem missionária dele,
Não foi porque o apóstolo Paulo, na terceira viagem, revisitou essas igrejas. Ele estava dizendo, olhe para mim. Não era porque ele tinha colocado aquelas igrejas, instituído aquelas igrejas naquele lugar, colocado pessoas ali para tomar conta do evangelho de Cristo, do seu genuíno. Ele não estava dizendo, ele não estava com as credenciais todas por causa disso. Mas ele estava com as credenciais todas, porque o apóstolo Paulo teve realmente um encontro verdadeiro com Deus. E esse encontro transformou a sua vida. Esse encontro colocou nele a salvação genuína de Cristo Jesus. Não foi por obra de homens, mas foi por obra de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Atos, a gente vai ver um pouquinho. Atos 6. O apóstolo Paulo, igreja, era um homem muito culto. Em Filipenses 3:5, ele diz assim: eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou hebreus dos hebreus. Ele era um hebreu nato, ele era um judeu nato, nascido. Eu sou hebreus dos hebreus. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Aí ele fala mais. Eu sou fariseu dos fariseus. Ele foi instruído na lei. Ele não era um ignorante. Ele era uma pessoa culta. Ele teve aulas com Gamaliel. Ele era fariseu. Ele era mestre da lei. E ele fala ainda, eu não era só mestre. Eu não era só fariseu do fariseu. Quanto à vida, eu era irrepreensível. Além de ser fariseu dos fariseus, hebreus dos hebreus, seguindo a lei mosaica, ele ainda tinha uma conduta irrepreensível. Como ele falou aqui, dos jovens, eu estava ali executando, eu estava ali caminhando. Ele estava perseverando naquilo que ele cria, naquilo que ele achava certo. E aí nós vamos ver, tudo começou com Estevão. Vocês não precisam ler, eu vou ler para vocês. Atos 6, versículo 8. Estevão era um dos cristãos, homem cheio do poder de Deus. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria ou espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo-os arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque nós temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o de um anjo. Então a palavra de Deus diz aqui que ninguém podia resistir à sabedoria e o espírito com o qual Estevão falava. Diante das blasfêmias, diante da ameaça de morte, porque ele sabia que ele poderia morrer ali. Mas Estevão, ele não se amedrontou. Estevão, ele não se intimidou. Estevão, ele não ficou parado diante dessas acusações. Mas ele seguiu e ele começou a falar com ousadia o plano
de Deus, o plano de restauração de Deus. Então, quando ele começou a falar para os judeus, ele pegou de Abraão até Jesus, e ele disse: vocês já matavam os profetas antigamente. Vocês já não ouviam as profecias de antigamente, porque eram de dura cerviz, eram de coração duro. E hoje, diante do Messias, de Jesus Cristo Nazareno, vocês também rejeitaram o Senhor dos Senhores. E a palavra de Deus diz aqui, que ouvindo isso, eles enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Quando nós não olhamos, igreja, para fazer a obra de Deus, nós não podemos olhar para as blasfêmias, nós não podemos olhar para os julgamentos, nós não podemos olhar para os ódios, nós não podemos olhar para as críticas. Nós temos que estar com os nossos olhos fitos na glória de Deus, porque só assim o Senhor vai poder te usar como instrumento dele para a obra dele. Mas Estevão, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha aí o apóstolo Paulo presenciando a morte de Estevão, um grande filho de Deus, um grande cristão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então, Estevão, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, antes Saulo, consentia na sua morte, porque ele perseguia os cristãos. E aí em Atos 8 diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então o diabo tentou acabar com a igreja. O diabo tentou acabar com os cristãos, usando o próprio povo escolhido por Deus, de onde viria a descendência de Jesus Cristo. Mas não conseguiu, porque quanto mais eles perseguiam o povo de Deus, mais a igreja crescia, porque ela se espalhava. Ela precisou se espalhar para que as pessoas pudessem ouvir o evangelho, para que as pessoas pudessem ver a palavra viva e eficaz de Jesus Cristo e assim serem libertos. O diabo tentou, mas não conseguiu. E Paulo, que era Saulo, foi, e aqui no 9, Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e falou assim: olha, me dá aqui as cartas para as sinagogas de Damasco, e assim eu vou prendendo todo mundo pelo caminho. E seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco.
esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Eu imagino, né? Saulo, de perseguidor, a aliado, de inimigo a amigo da causa do evangelho. Você imagina, ele está andando pelo caminho, por onde ele passava ele prendia gente, por onde ele passava ele torturava os cristãos, ele queria dizimar esse povo. O povo cristão, para ele, precisava morrer, precisava ser preso, precisava ser tirado, ser varrido do mapa. Mas Deus, quando olhou para Saulo, ele não viu Saulo, mas ele viu o apóstolo Paulo, que tanto bem faria a igreja de Deus. Quando Deus olhou para Saulo, ele não viu a maldade do coração de Saulo, mas ele viu que Saulo ali, na sua burrice, na sua ignorância, ele queria servir a Deus. Ele achava que ele estava fazendo bem a Deus, extinguindo os cristãos que diziam que Messias era esse Jesus que morreu e que ressuscitou. E quando eu imagino o apóstolo Paulo indo com esse objetivo de prender os cristãos, de dizimar esse povo, e Jesus com essa voz doce e suave, quando ele quer chamar a gente, igreja, ele chama com voz doce e suave. E ele não gritou, Saulo, Saulo, o que você está fazendo? Não, ele gritou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu imagino o choque que o apóstolo Paulo sentiu naquela hora. O conflito todo que passou na cabeça dele ali naquele momento. O apóstolo Paulo é humano, era humano, que nem nós somos, igreja. Nós somos humanos. Passam, né, às vezes conflitos na nossa cabeça, nós somos bombardeados com tanta coisa. E o apóstolo Paulo estava ali escutando a voz do Senhor Jesus. Não só ele, mas aqueles que estavam ali do lado dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas era uma voz que entrava. Era uma voz que trazia o arrependimento. Era uma voz que trazia uma mudança de vida. Era necessário uma mudança, uma alteração na vida, na conduta do apóstolo Paulo, para que ele fosse cumprir o propósito a que Deus tinha chamado, a que Deus o tinha escolhido. Cada um de nós temos um propósito, igreja. Você não está aqui só para ficar aqui, não, 20 anos, 30 anos, não. Deus tem um propósito em cada vida. Deus tem um chamado para cada um de nós. Sabe o que falta na igreja de Deus? Escutar essa voz doce e suave do Senhor Jesus, te chamando. Vem para mim. Vem para mim. Me busca. Chega mais perto. Só assim eu vou poder te transformar. Só assim eu vou poder fazer algo novo na tua vida. E aí Paulo ficou cego. Por que será que Paulo ficou cego ali naquele momento? A luz era tão intensa que ele ficou 3 dias cego. Mas ele ficou cego, sabe por quê, igreja? Era como se Deus estivesse falando assim para ele, apaga o teu passado. Apaga esse teu passado e recomeça, passa a ver tudo novo. Passa a ver aquilo que eu tenho preparado para ti. Aquilo que eu tenho preparado para você. E é muito maravilhoso. É muito maravilhoso o que Deus tem preparado para nós. A gente só precisa obedecer, né? A gente resiste às vezes, Deus fala com a gente. Deus fala, faz isso. A gente fala, Senhor, não estou preparado. Aí Deus fala, mas eu quero que você faça isso. Aí você fala, Senhor, mas eu tenho tanta coisa para fazer, hoje não dá. E Deus vai insistindo, sempre com aquela voz doce e suave. Faz isso, filho.
Eu quero você pertinho de mim. Eu quero te usar de uma forma diferente. Eu quero fazer algo novo na sua vida. Agora, a palavra de Deus diz assim: quem resistiu a Deus, igreja, e teve paz, não tem como ter paz quando nós resistimos ao Espírito Santo de Deus. Não importa o que Ele te peça, não importa o que Ele precise de você, coloca no altar do Senhor, deixa lá. É importante para você, Deus sabe. Deposita no altar de Deus, deposita no altar do Senhor. Amém? Aí, vai seguindo. Havia um discípulo chamado Ananias. E aí o Senhor chamou Ananias, falou: Ananias. Aí ele falou assim: eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor falou assim: olha, vai lá na rua direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado Tarso, pois ele está orando. Ananias chegou e falou assim: Senhor, o senhor está pensando direitinho, mas esse Saulo de Tarso, que o Senhor está me mandando, e orar por ele, porque ele está lá na casa de Judas, orando, é o mesmo Saulo de Tarso, que tem perseguido todos os nossos irmãos, por toda a Judéia, por toda a Samaria, até os confins da terra. É esse mesmo, o Senhor tem certeza disso? E que para aqui trouxe autorização dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse: vai, Ananias, porque este homem para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então não era pouca coisa que Deus tinha chamado o apóstolo Paulo. Era para levar o nome perante os gentios. Trazer a salvação que nos alcançou hoje, igreja. Essa salvação que foi levada para os gentios. Nós somos os maiores privilegiados. Porque essa salvação nos alcançou. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Olha o perdão, né, igreja? Como é importante. Imagina se Ananias não quisesse ir orar pelo apóstolo Paulo. Imagina se ele tivesse sido um instrumento para conter o chamado do apóstolo Paulo até os dias de hoje. Mas Ananias colocou o propósito de Deus em primeiro lugar. Colocou a obediência de Deus. Por isso, quando eu falo que para você servir a Deus, você tem que ter tudo isso. Você tem que ter compromisso. Você tem que fazer sacrifício. Você tem que perdoar. Não é fácil perdoar. Não é todo mundo que tem o dom do perdão que perdoa super rápido. Mas Deus falou: você tem que perdoar, você tem que perdoar. Você tem que amar. Você tem que ter santidade. Você tem que ter responsabilidade. Responsabilidade pelas vidas que você traz para Jesus. Responsabilidade pelo teu irmão que congrega com você. Responsabilidade de orar pelo ministério da igreja, pelos líderes da igreja. Responsabilidade de não atacar pedra. Responsabilidade de seguir a palavra do Senhor. Perseverança de chegar no alvo. Como o atleta, né? O atleta corre tanto, se sacrifica tanto. Eu contei da última vez que eu preguei que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi aquele atleta da França fazendo a marcha atlética. O cara desmaiou na pista. Ele defecou. Ele foi torto, chegou torto, mas ele queria que o esforço dele valesse a pena por uma coroa corruptível, que era ali a entrada. Ele queria completar o treino, aquele tanto treinou e se sacrificou por aquilo.
E ele chegou. E nós temos a coroa que é incorruptível. Nós temos o céu, nós temos uma morada preparada para nós, um lar celestial. Não vale a pena também se sacrificar, chegar para alcançar essa coroa, para permanecermos firmes. Vale a pena, igreja. Vale a pena perseverar. Vale a pena seguir. Vale a pena perdoar. Vale a pena amar. Vale a pena não jogar pedra no irmão. Vale a pena entender que nós somos diferentes. Temos características diferentes. Muitas vezes culturas diferentes. Uns vêm do Nordeste, outros vêm do Sul, outros vêm do Sudeste, do Norte. Cada um trazendo a sua bagagem, às vezes os seus traumas de infância. E Deus nos reúne no mesmo lugar para amarmos uns aos outros, para perdoarmos uns aos outros, para seguirmos em frente, perseverarmos para alcançar a coroa incorruptível. Amém? E a partir daí, lhe caíram dos olhos como que escamas e tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. Vamos voltar para Gálatas então? Então o apóstolo Paulo estava falando aqui aos Gálatas exatamente isso. Ele estava falando, olha, eu tenho credenciais. Foram de homens as credenciais. Foram credenciais que Deus me deu. Então, Gálatas 1, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo estava chamando a atenção dos Gálatas. Olha, igrejas da Galácia, todas as igrejas que eu na minha visita missionária plantei vocês para permanecer firmes. Acordem, por favor. Acorde. A linha é muito tênue, igreja. A linha é muito tênue. O diabo, ele nunca se apresenta de uma forma malévola, né? Nunca. Ele nunca se apresenta assim, olha, eu estou dissuadindo a você a fazer isso e não está certo. Não, ele não vai fazer isso com você. Ele vai dissuadir você a fazer o que não está certo, sem que você perceba. Essa é que é a verdade. E o que estava acontecendo aqui na região, na igreja da Galácia, era exatamente isso. Eles tinham aceitado Jesus pela fé, e os judeus que professavam a mesma fé queriam que eles vivessem na lei. O Senhor, Jesus, cumpriu a lei para que nós vivêssemos na graça de Deus. A graça é liberdade. Só que não é libertinagem. É bem diferente. A graça é uma liberdade em Cristo Jesus. Nós não podemos ser perfeitos pela nossa própria vontade. A gente nunca vai conseguir cumprir o evangelho e ser perfeito por nós mesmos. Mas o que o apóstolo Paulo estava falando assim, se vocês querem viver na lei, vocês vão ter que viver na lei. Mas aí o sacrifício de Jesus é vão. Porque Jesus morreu e deu de graça para vocês a salvação. Só que não é libertinagem, porque Ele deu o Espírito Santo para que vocês vencessem o pecado, para que vocês vencessem o mal e se colocassem em posição firme diante de Deus. Aí ele continua. Ainda que um anjo vindo do céu vos pregue evangelho, que vá além do que temos pregado, seja o que amaldiçoado. Se descer um anjo do céu aqui, pregar outra coisa que não está escrita aqui, Deus nos deu exemplos, Deus nos deu homens de fé, Deus nos deu tudo. Por isso que a gente tem que seguir o que está escrito aqui. Para a gente não tropeçar, para a igreja não tropeçar,
né? Por exemplo, vocês estão vendo o louvor, não está bonitinho aqui? Não está lindo? Vocês estão gostando? Eles ficaram um ano, sentados no banco, esperando pacientemente, humildemente, a hora que o Senhor os colocaria aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o neófito não pode ter cargo na igreja. O neófito é a pessoa novinha na fé. Por quê? Porque está engatinhando ainda, está aprendendo de Deus, está comendo, está aprendendo, né? O apóstolo Paulo não fala assim que nós somos bebês espirituais? Então o que o bebê faz? O bebê come sozinho? Não, a mãe alimenta. O bebê anda sozinho? Não, primeiro ele é alimentado, é cuidado, vai crescendo, começa a engatinhar. Eu lembro dos meus filhos engatinhando, colocava o bracinho, buf, caía. Sabe, difícil, árduo. Aí depois andam pelos seus pés. Quando eles já estão prontos, eles comem sozinhos. Eles se vestem sozinhos, vão crescendo, vão se independendo, vão vivendo a vida deles. E assim no mundo espiritual também. Nós devemos cavar nossa própria cisterna. Então, eles esperaram. Eu cheguei e falei, por quê? Porque a Bíblia é para ser seguida, igreja. A Bíblia não é um mero livro qualquer. A Bíblia tem exemplos aqui que nós devemos seguir. Por quê? Para evitar problema, para evitar decepção, para evitar frustração, para evitar... Porque Deus, tudo que Ele escreveu aqui é para nós, é para o nosso bem. Então, se Ele diz que a pessoa que está chegando tem que esperar, tem que comer bastante para poder dar, é assim que tem que ser feito. E no momento certo não está uma bênção? Vocês gostaram? Amém? Não está bom? Então, porque chegou o momento certo. Então, a gente tem que olhar para tudo isso, né? Aí aqui, o apóstolo Paulo ainda fala, porventura eu procuro o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. A gente não tem que agradar a homens. Uma vez, o pastor Hélio, logo que começou o estudo lá no escritório, então ele falava assim, hoje foi uma pessoa. Logo lá no início, né? Hoje foram 2 pessoas. Aí eu falava assim para ele, isso há quantos anos, pastor Hélio? Perdeu a conta. Não quer dizer a idade, né? Tudo bem. A gente entende. Aí ele perdeu a conta. Mas aí um dia eu perguntei para ele, mas você não desanima não? Né? Assim, fazer toda quarta-feira, perde seu almoço, às vezes você entra numa reunião, não tem nem, né, tempo hábil, às vezes, para almoçar. Aí ele falou, não desanimo. Porque se uma alma aceitar o Senhor Jesus, se uma alma vier para o Senhor Jesus, já tem festa no céu. Amém, igreja? Então a gente não pode desanimar por nada. Sabe, o diabo, ele quer sempre desanimar o povo de Deus. Ele quer sempre colocar o povo de Deus para baixo. Mas a gente não pode desanimar. A gente tem que colocar os nossos olhos no alvo, que é Jesus. A gente tem que ser mais ou menos que nem aquele atleta francês, né? Treinou, não, mas eu não vou morrer na praia. Eu vou seguir para o alvo. Não importa, eu desmaiei, eu vou levantar. Não importa, sabe? Estou sem força nas pernas, mas eu vou perseverar. Porque a gente não pode desanimar nunca. Amém? E é isso que eu queria deixar hoje para vocês. Às vezes a gente está na igreja, às vezes a gente está há muitos anos na igreja, mas a gente precisa desse despertar de Deus. A gente precisa saber ouvir a voz do Senhor, saber ouvir quando Ele nos chama,
não virar as costas para aquilo que Ele tem para nós. E muitas vezes, igreja, às vezes a gente fica estagnado, muitos anos, esperando, Senhor, mas o que o Senhor tem para mim? Vai buscar. Vai buscar. Se você se ajoelhar, se você clamar, se você perguntar para o Senhor, Ele vai te dizer. Porque Ele é Deus que revela todas as coisas. Igreja, Deus revela todas as coisas. Olha, é impressionante como Deus não deixa a gente enganado com nada. Com absolutamente nada. Quanto mais você está ali, dependendo de Deus, Ele fala, olha, eu estou cuidando de você. Você sabe que esses dias, eu sonhava assim, tem coisas que às vezes a gente não entende, né? Eu sonhava assim, que a minha vizinha, põe off aqui. Eu sonhava assim, que a minha vizinha, essa de vocês, e que você fale para o Senhor, Senhor, eu quero ter um encontro real e verdadeiro contigo. Eu não quero passar 30 anos da minha vida sempre da mesma forma. Mas eu quero poder ser um instrumento na tua casa, eu quero poder ser um instrumento no meu trabalho, eu quero poder ser um instrumento onde o Senhor me colocar, onde o Senhor me levar. Tantas pessoas daqui, igreja, já foram para o interior, já se mudaram, foram para outro país. Deus sabe onde Ele quer levar cada um, o que Ele quer fazer, qual o propósito que Ele quer de cada vida. Mas é necessário que a gente tenha esse encontro, que nem o apóstolo Paulo teve, de perseguidor a amigo de Deus. Você quer? Amém? Então abaixa a tua cabeça e fica alguns minutos. Fale isso para o Senhor. Eu não quero fazer na minha força, porque eu não estou na lei, eu estou na graça. Mas eu quero que o Senhor se aperfeiçoe em mim, a tal ponto que o Senhor mude, modifique a minha vida e o meu interior. Ore ao Senhor. Antes de nós orarmos, eu quero que todo mundo cante comigo esse hino. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Continue cantando. Eu quero ser. Diga isso de coração para o Senhor. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, meu Deus, pelo teu imenso cuidado, pelo teu imenso amor, porque, meu Deus, tu és um Deus zeloso para o teu povo. Tu és um Deus que nos ama, que nos quer bem. Então vem se aperfeiçoar em cada vida aqui. Pai, nós queremos uma transformação como a de Saulo para Paulo.
Nós queremos uma transformação, meu Deus, que todos de redor de nós vejam a transformação sobrenatural que foi feita em nós. Meu Deus, ajuda cada vida aqui. Eu sei, meu Deus, que nós estamos aqui porque nós queremos te servir. Nós queremos te amar. Nós queremos, Senhor amado, entregar os nossos corações, entregar tudo a ti. Para que o Senhor venha, meu Deus, de uma forma especial, capacitar a cada vida aqui a viver o Evangelho de uma forma plena e eficaz. Meu Deus, que cada vida aqui possa orar pelos seus líderes. Meu Deus, possa orar pelas igrejas. Que possa orar, meu Deus amado, porque nós precisamos ter dessa dependência de Ti. Então ajuda o Teu povo, meu Deus. Nós Te louvamos, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Meu Deus, coloca no nosso coração essa disposição em seguir para o alvo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.